Esta quarta-feira é marcada pela conscientização e prevenção ao diabetes, doença que afeta mais de 20 milhões de brasileiros, segundo a estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes. Fatores genéticos e a ausência de hábitos saudáveis são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Diabetes. Vamos falar dessa doença? Quais os tipos que existem da diabetes? Bom, os mais comuns, tipos de diabetes é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, são os que são mais prevalentes, A gente existe outros tipos de diabetes, mas que são tipos mais raros. O diabetes tipo 1 é aquele tipo de diabetes que é um diabetes autoimune, que é aquele paciente que tem autoanticorpos, que vão lá e destrói as células do pâncreas e o paciente ele não tem insulina, não produz insulina. Então, ele é um paciente que ele vai desenvolver o diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 2 é aquele tipo de diabetes que é mais comum naquele paciente mais obeso, que não tem muitos bons hábitos alimentares. E aí, aquele que vai ter uma resistência à insulina. São os tipos mais comuns que a gente tem de diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa? Ela pode ser silenciosa, mas em alguns casos, alguns pacientes apresentam sintomas, Principalmente os pacientes diabéticos tipo 1, eles têm sintomas mais específicos, Geralmente poliúria, que é quando o paciente urina bastante, sente muita sede, perde peso inexplicado, são os sintomas mais comuns. Às vezes sente muita fome. Aí nesses pacientes que têm essas queixas, às vezes é importante a gente investigar o diabetes. Procurar um especialista, Isso, sempre procurar o especialista, A gente tem os pacientes que a gente precisa, fazer o rastreio, que geralmente são pacientes acima de 45 anos, a gente precisa fazer o rastreio, mas na presença de sintomas ou em paciente obeso, às vezes a gente tem que investigar o diabetes anteriormente, mais jovem. Na vida de um paciente, o açúcar pode ser considerado um veneno, falando no popular? Assim, não um veneno, A gente não precisa tirar o açúcar de forma em geral, Mas a gente precisa ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física regular, para evitar desenvolver alguns tipos de doença, A obesidade, porque a obesidade ela pode causar essa resistência à insulina e levar a um diabetes tipo 2. No diabético tipo 1, o paciente ele já tem uma autoimunidade, Então, a alimentação não é tanto que vai determinar ele desenvolver o diabetes ou não. Mas é importante ter uma alimentação saudável para a gente evitar doenças no futuro, E essa doença ela pode ser acometida em crianças, adultos e idosos, Isso, acomete qualquer faixa etária. A diabetes tipo 1 geralmente acomete crianças, mas ela pode aparecer no paciente adulto também, e nas crianças obesas pode ter também o diabetes tipo 2. Então, ela acomete todas as faixas etárias. Então, no geral, qual é a sua orientação? Bom, a minha orientação é ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física regular, fazer um acompanhamento médico regular com o especialista, naqueles que já têm o diagnóstico, ou fazer o controle com o seu médico de confiança, E naqueles pacientes que têm indicação, a gente fazer um rastreio, Então, sempre ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física regular e ter um acompanhamento.